Bom, vamos então dar início, vamos todos nos aquietando, vamos nos harmonizando, vamos respirar calme e profundamente, como temos feito desde o início dessa nossa jornada, que já está no fim. Vamos respirar com calma, tranquilidade. Respiração profunda, abdominal, nasal, harmônica. E assim nós já vamos entrando na psicosfera do nosso grupo, pois nós vamos formando essa atmosfera fluídica que já vai nos acalmando. Vamos nos unindo também a toda a equipe espiritual que nos dá sustentação para esse trabalho, ao nosso dirigente Itaporã, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para o nosso curso. Então vamos nos acalmar, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Observem-se, sintam-se. Deixem seu corpo relaxar e vamos pedir a presença de Jesus entre nós, rogando ao nosso divino amigo que esteja junto de nós neste momento, nos orientando, nos ensinando, porque Ele é o nosso mestre. Vamos pedir a Ele que esteja junto de nós, abrindo nossos corações e nossas mentes para adentrarmos a nossa casa interior, o nosso universo interior. E assim, nessa harmonia, nessa alegria, nessa paz, pedimos licença para dar início à nossa reunião de hoje. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Olha a Ivanil, a Glória, a Bianca, a Cecília, e todos aqueles que a gente já cumprimentou anteriormente, né? A Cláudia. Então, estamos juntos aqui neste momento. E nós vamos aprender a fazer de todos os momentos da nossa vida momentos de meditação, ficando presentes, sempre no momento presente, aqui e agora. E hoje nós vamos fazer uma meditação muito gostosa, literalmente gostosa, porque nós vamos meditar com os alimentos. Para falar em alimento, tudo na natureza é feito de uma maneira primorosa. A gente sente em tudo as mãos do nosso Pai amado, as mãos de Deus. Vejam, por exemplo, como é a nossa dentição, que é por onde a gente inicia, né, a nossa alimentação, através da mastigação. Vocês já pensaram por que que os dentes têm uma constituição tão rica, tão
tão intensa. Afinal de contas, o núcleo do nosso dente, a nossa dentina, tem nervos, tem circulação sanguínea, tem veias e artérias dentro do nosso dente. Se tiver algum dentista aqui, pode confirmar isso, porque a constituição do nosso dente é muito primorosa. Será que é só para ter dor de dente? Afinal de contas, se os nossos dentes fossem exclusivamente para cortar e triturar os alimentos, ele podia só ser um osso, né? Que conforme for desgastando, ele podia ir crescendo, né? Mas não. Por que que acontece isso? Porque quando nós mastigamos o alimento, a energia contida nesse alimento penetra nos nossos dentes, penetra na circulação sanguínea, penetra no nosso sistema nervoso e tem ligação direta com o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro já vai selecionando tudo aquilo que nós estamos mastigando para dar início ao processo, para dar recado para o nosso organismo de como lidar com aquele alimento. E mais, nós absorvemos essa energia também por toda a mucosa da nossa boca, através da língua. Afinal de contas, não tem aquele remédio, né, que o cardíaco usa que coloca embaixo da língua? Ou seja, o objetivo é absorver esse remédio através da mucosa bucal. Então, não é tão necessário engolir para poder absorver. O fato de estar na boca, nós já estamos absorvendo. Então, a importância da mastigação, porque a nossa digestão começa na boca. Então, nós temos a saliva que vai ajudar muito no processo. Então, tanto é que no Oriente, né, na macrobiótica, se diz o quê? Que nós devemos mastigar os líquidos e beber os sólidos. O que que significa isso? Que nós temos que mastigar tanto o sólido que ele se torne líquido e nós engolimos o líquido. E quando é um líquido que nós colocamos na boca, nós devemos deixar o líquido na boca para depois engolir. E também é um momento muito precioso, que eu espero que vocês tenham lido o capítulo O que Comes, do livro Saúde. E vocês viram que maravilha que é. É, inclusive está colocando o seguinte, que ao alcance das nossas mãos estão todos os recursos para a aquisição da nossa felicidade. Então está colocando também o fato da gente se alimentar como felicidade. E cada vez, conforme nós vamos mastigando, nós vamos entrando em contato com o alimento, ele já está alimentando o nosso sistema nervoso. E outra coisa, aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, as nossas emoções ficam impregnados no alimento. Por isso, até que no livro está dizendo, se você estiver numa situação que está passando muito nervoso, não coma. Primeiro acalme-se. Outra coisa,
preparar o alimento é uma coisa muito delicada, muito preciosa, porque conforme você está manipulando o alimento, você está colocando a sua energia ali. Você e os seus entes queridos vão se alimentar daquele alimento. Então, o certo, inclusive, seria o quê? Nós nos prepararmos para poder lidar com os alimentos e lidar com gratidão, com alegria, não com raiva, porque, nossa Senhora, tudo nas minhas costas, eu vou fazer tudo, né? Não, fazer com alegria, porque você está passando a sua energia para o alimento que você come. Aí você fala assim, puxa vida, e se eu estou num restaurante? Quem é que preparou esse alimento? Como é que estavam as emoções dessa pessoa que preparou o alimento, né? É simples. De uma forma bem discreta ali, diante do prato que você vai degustar, faça uma prece, agradecendo à pessoa que fez, as pessoas, né? A origem desse alimento, agradecendo e abençoando o alimento. Porque assim, qualquer elemento negativo que tenha nesse alimento já vai ser eliminado pela força do seu pensamento, das suas emoções, dos seus sentimentos, porque é um momento delicado. Aquilo, o que você está ingerindo vai fazer parte de você. Vai fazer parte dos seus músculos, do seu sangue, dos seus nervos, tudo aquilo vai fazer parte de você. Então, é responsabilidade colocar o alimento, né? É, então, nós já vimos como é que a gente tem que mastigar os alimentos, que emoções nós devemos ter ao nos alimentar. E agora imagine, por exemplo, que tipo de conversa se tem numa mesa de refeição. Eu acho que uma das coisas assim mais terríveis é falar jantar de negócios. Ou você janta ou faz negócio, né? Porque olha quanta tensão que existe nisso, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que tirar de cena, tá? Porque não é um contrassenso. Nós estamos agindo contra nós mesmos ao participar de uma situação assim. Ou de um momento em que há discórdia à mesa. Então, a gente precisa justamente nos preparar e preparar aqueles que se alimentam junto conosco para que a conversa seja sempre amigável, positiva, alegre, porque aí nós só teremos benefícios, tá? Não entrar em discussão nenhuma. Inclusive, você percebeu uma coisa que você não está gostando muito, fica na sua. Vibra positivamente, tá? Mas sem discussões. É, alguém tem alguma questão que gostaria de conversar a respeito do alimento, a respeito dessa situação, porque eu sei que tem gente aqui que já fez esse curso, já participou. Pode, pode fazer alguma. Não, não querem falar nada? Tudo bem. Olha, Então, eu gostaria de falar, fala, eu não mulher. lembro, não lembro eu já fiz o curso, mas do capítulo de hoje que eu gostaria de falar, instintivamente, antes de ler o João Nunes Maia, eu tinha essa coisa de, quando meu marido estava em casa, de assistir programa, de tragédia na hora de comer. Desde que eu era adolescente,
Eu não gostava que falava palavrão na mesa. Meus irmãos falavam que era chato, que é normal que todo mundo fala palavrão. Eu lembro que às vezes eu ia almoçar fora com a minha irmã e às vezes ela queria criticar um irmão nosso, né? Que tem muita incompatibilidade com ela. E eu falei assim, sabe qual a melhor coisa que eu acho de conversa na hora do almoço é falar sobre comida, trocar uma refeição, porque eu já tinha aí essa coisa de que a gente come o que a gente escuta ou o que a gente conversa, né? Então, hoje o que eu li no capítulo do João Nunes Maia, eu falei, bingo, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha aqui, o que come é altamente influenciado pelas formas pensamento. A mente cria o que os sentimentos desejam, e neste caso, o alimento físico recebe uma carga do alimento mental, em um processo de simbiose que ainda não podes constatar. Então, olha a consciência que a gente vai despertando, tá? Mas a gente não pode ficar ser chata, né, com as pessoas. Então, às vezes, até é bom, se não há possibilidade de haver essa harmonia no ambiente, É, porque é se isso. separar. Se A separar falta de harmonia também vai prejudicar, né? vai prejudicar, com certeza, tá? Então, e outra coisa, já que a gente, durante a mastigação, já está se alimentando da energia do alimento. E outra coisa, o ciclo da fome dura 20 minutos. Então, se nós nos alimentarmos dessa forma, a gente vai comer muito menos e se alimentar mais, porque nesses 20 minutos você não vai conseguir comer muito. Aí a fome acaba, né? E no Oriente se diz que a gente deve sair da mesa ainda com fome, né? Só que se alimentar com 80% da fome. Tem que sobrar 20, tá? Aí vai ficando fácil, a gente se manter mais saudável. Manter-se saudável é responsabilidade, tá? Porque esse corpo que nós recebemos, ele é um dos talentos que Deus nos deu. Então, o que fizeste dos talentos que eu te dei? Então, nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, o nosso alimento. E quando a gente já aprendeu, já tem consciência, a responsabilidade aumenta, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: durante a nossa alimentação, o que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, eu tenho cenoura, tenho abobrinha, tenho pepino, maçã, não tenho tanta coisa não. E hoje eu não tinha verdura, eu não pus verdura. Ah, Dora, pode falar, minha querida. Liga o som, liga o som. Você sempre briga com o seu som aí, né, Dora? Isso. Não consegue? Tá bom. Então, na hora que você conseguir, você fala, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos depois olhar para os alimentos, nós vamos cheirar os alimentos, vamos ver a sua forma, a sua cor, entrar em comunhão com o alimento que nós vamos ingerir, tá? É, ter a sintonia, porque na natureza é uma coisa tão fantástica.
Não existem duas frutas com o mesmo sabor. Não existe. Não existem duas verduras com o mesmo sabor. Não existem dois legumes com o mesmo sabor. Então, a riqueza de sabores que a natureza tem é uma coisa impressionante. É uma riqueza de cores, de formatos, de texturas. Tem aquilo que é macio, tem aquilo que é crocante. É quando a gente começa a entrar em contato mesmo com tudo que a natureza nos dá, por isso que eu falei, nós vamos comer in natura, né? Por exemplo, se alguém nunca comeu uma abobrinha crua, sem tempero, não imagina a delícia que é. Porque conforme a gente vai mastigando, ela vai ficando mais doce. Então, vai havendo uma profusão de sabores na nossa boca. Então, a gente precisa aprender a curtir e curtir tudo na vida. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer um bom relaxamento, tá? Que eu vi que vocês adoram relaxamento, né? Até pediram para a Mariângela colocar só o relaxamento, né? E a Mariângela maravilhosa colocou, né? Então, nós vamos começar com relaxamento, nós vamos entrar em contato com a natureza. E depois de todo um processo que a gente vai fazer, aí a gente vai olhar para o alimento que nós trouxemos, que a gente falou, né? Frutas, legumes, verduras. Não é só fruta, não. Eu sei que todo mundo fala em coisa crua, quer fruta, mas é tudo, tá? E no nosso presencial, eu sempre levo jiló cru. Olha a cara que o Sérgio fez. E é engraçado que todo mundo prova, todo mundo prova. E é E uma delícia. tá E é uma vendo, delícia. gente? Eu, Porque eu conforme provei. você vai mastigando, 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 aí de Sim, repente o jiló vai ficando doce. É uma coisa impressionante. Sabe? Por quê? Porque a É a gente saliva, né, que confunde. vai ajudando É, da é, doçura. sabe, nós temos muitos condicionamentos. Você já viu aquilo lá que você fala assim, prova? A pessoa faz cara de que tá horroroso e não tocou na boca. Não faz ideia do sabor que tem, mas já está horrível. Tudo por condicionamento. Então vamos descondicionar, sabe? Entrar em contato mesmo, ter novas experiências e fazer dessa meditação com alimentos uma verdadeira experiência gastronômica, tá? É uma gastronomia com consciência, tá ok? Então, Principalmente para quem come sozinha, né? Muitas vezes, como eu. isso, exatamente, exatamente, tá ok? eu também. Vamos então fazer a nossa preparação, tá ok? Fiquem numa posição confortável e vão. Respirem calma e profundamente. Vão entrando em contato com a sua respiração. E através da respiração, nós vamos entrar em contato com o fluido cósmico universal.
Respirem essa energia maravilhosa. Entrem em contato com esse elemento maravilhoso que é o ar. Mentalizem todas as células do seu corpo, mais de 40 trilhões de células, recebendo essa energia maravilhosa que vem através da respiração. Vamos respirar com gratidão, com amor, porque nós estamos cercados de amor. Porque o amor do Pai nos banha o tempo inteiro. Basta sintonizarmos com isso. Vamos mentalizar agora que nós estamos num campo. Mentalizem um lugar na natureza, a natureza já mais trabalhada pelo ser humano. A natureza onde o ser humano se uniu a ela e plantou sementes que germinaram verduras, frutas, árvores frutíferas, legumes, os tubérculos que crescem dentro da terra, a batata, a cenoura, a mandioca, a beterraba, que crescem debaixo da terra, em comunhão com a terra. E mentalizem uma chuva fininha, molhando toda essa natureza, fazendo brilhar todo o verde, brilhar todas as cores. E sintam o aroma que vem da terra molhada, o aroma das maçãs, dos pêssegos, das flores de laranjeira, o aroma das verduras. E nós vamos percebendo que nós estamos olhando e sentindo e comungando com o amor do Pai materializado para nós. Sintam uma profunda gratidão a toda a natureza. A natureza nos convida à felicidade, à alegria, ao trabalho, mas o trabalho com amor, com alegria. E agora, sintam a comunhão com a natureza. Comunguem com esse amor materializado. E agora, no seu tempo, você vai abrir os olhos, olhar para os alimentos que estão à sua frente e eleger
um deles, porque nós vamos entrar em comunhão com o alimento. Vamos meditar com ele. Ele vai fazer parte de você. Convide-o a fazer parte de você. Eleja um deles, sinta os seus perfumes e comece o processo de triturar esse alimento, sentindo os seus sabores preenchendo as suas papilas gustativas. Essa energia maravilhosa que vem desse alimento que está indo para o seu sistema nervoso, alimentando o seu sistema nervoso, trazendo paz, equilíbrio, harmonia. Comunguem com o alimento e só o engulam quando ele estiver totalmente dissolvido. E vão experimentando outros, com esse mesmo amor, com essa mesma gratidão. Isso, comunguem com seus alimentos. Estejam 100% presentes. E assim, isso se torna uma meditação. A âncora da meditação é o mastigar, é o entrar em contato, é o sentir os sabores. E percebam o que é que o alimento está te trazendo. O que essa comunhão está trazendo para vocês.
Conforme vocês vão degustando, vocês podem experimentar, combinar mais de um e sentir o efeito nas suas papilas gustativas. No presencial, a gente sempre usa hortelã, salsinha, que vai trazendo uma riqueza de sabores para nós. Eu pus alecrim. Chega. Eu pus alecrim. Alecrim, nossa, que É, delícia! eu Muito gosto. bom, muito bom. Realmente é maravilhoso o alecrim. E você vai combinando com o que você tem, pode ser com fruta, pode ser com legume, e vai enriquecendo, porque a natureza é rica demais. Tá Percebam que é muito ter bom. consciência do que vocês estão fazendo. Percebam, consciência, comunhão. Os sabores vão se espalhando pela mucosa da boca, pela língua. Entre em contato com isso. Permitam-se sentir o prazer que o alimento traz. Mais presentes, mais conscientes. Procurando estar cada vez mais presentes, sentindo sem analisar. Sintam sem analisar. Apenas se entregue à sensação, sem julgamento. Fiquem na sensação.
Vão se sentindo, vão se percebendo. Observem como é se mastigar intenso, como ele vai relaxando o corpo. Observem, sintam-se sem julgamentos, liguem-se nas sensações. E assim a calma vem vindo. Porque a energia do alimento está indo para o sistema nervoso também. Vão curtindo, olha que gostoso. Vão percebendo como vocês vão se satisfazendo. Vai vendo uma sensação de saciedade. Isso, continuem, continuem, curtindo, sentindo. E vocês estão vivenciando a meditação com alimentos. Vivenciem isso, entreguem-se com muito respeito e gratidão à natureza.
Como diz aqui no nosso capítulo sobre o que comes, no dia em que estiveres inquieto e que o nervosismo alterar o teu modo de ser, suspende a alimentação até que a paz volte de novo ao teu ser. Comer contrariado é alimentar-se de energia deficiente e pobre de luz. O que comes é sensível ao que pensas, e o que falas carrega com muita nitidez os teus sentimentos. E aqui também está dizendo que precisa triturar bem o alimento. E também diz o seguinte, que futuramente a medicina irá se preocupar mais com os alimentos do que com o próprio medicamento, pois os remédios são usados atualmente mais para corrigir os estragos feitos pela ignorância. Quando a boca sabe o que comer, medita, pensa na natureza, observa a vida, pede a Deus que a orientação não faltará. Felizmente, já se conta com uma vasta literatura em todo o mundo, valorizando as coisas naturais. Aprende a pensar, aprende a falar e aprende a comer. A saúde gera alegria, e a alegria pura é o amor irradiando-se do coração para o centro de tua própria vida. Viram a maravilha que é tudo, tudo na natureza? Como é maravilhoso comer com consciência e absorver essa energia maravilhosa. E a gente sente quando faz isso que está criando saúde. Agora eu gostaria que vocês entrassem, que vocês me trouxessem como é que está sendo a experiência para vocês. Foi incrível, eu achei. É a Andréia que tá falando, tô no iPhone. Acho que eu nunca observei o sabor dos alimentos. Olha, você vê. E como é que foi Sim. observar o sabor? Foi uma Ah, experiência diferente e quando você falou assim, vocês vão perceber que você tá saciada e de fato foi nítido. Num contraste de uma alimentação ansiosa, né, uma alimentação Isso. emocional, foi bárbaro. Que maravilha, muito bom. o, Desculpa, eu não entendi o seu nome. Andréa, Andréia. Obrigada eu por percebi, compartilhar, foi muito Andréia. bom. Que Ô, bom. Sheila, Espero que você leve para a sua vida isso, viu? Pois não, Sérgio, pode falar, meu querido. é, o que deu para perceber é que eu fiquei muito voltado para a minha alimentação, quer dizer, minha âncora, né, ficou muito voltada à alimentação. Então eu me desliguei de outras coisas, né, das coisas que aparecem, né? E isso é interessante porque você você passa a saborear, você passa a sentir na boca muitas coisas, né? E você não pensa em outras coisas. Então, para mim, pareceu realmente uma âncora, né? Você
Você está mentalizando a comida e mastigando, mastigando, não é? Isso É, foi. exatamente. Maravilha, Sérgio. Então a experiência está sendo boa para você. É. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você, como que faz quando você tem que alimentar uma outra pessoa? O que que tem que fazer? Por, quando a pessoa tem dificuldade de deglutir, né, de se alimentar, como que você prepara? Qual que é a ideia? É, faça tudo o que você for fazer com muito amor. Pronto. A sua parte é essa, tá? E vai dando alimento, né? Com paciência, com amor, que isso está passando para a pessoa, mesmo que ela não tenha consciência, viu? Está passando, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado. Nada. Pode falar, Elisete. Elizabeth, desculpe. Eu, eu já havia jantado. Eu janto bem pouquinho, num horário mais cedo, né? Sim. Mas eu tenho esse hábito de já há uns anos, desde a pandemia, que eu aprendi melhor, de mastigar bastante. Às vezes eu esqueço um pouco, mas outro dia eu escutei o Gilberto Gil falando que ele aprendeu com o Caetano que ele mastiga quase 90 vezes. Eu comecei a fazer isso. 90? É, é uma paciência de Jó e ele tem, né? Mas eu vou Indiano tem, tentar né? para ver até onde chega o alimento, ele vai virar líquido mesmo. É muito interessante, né? Mas, assim, independente disso, eu peguei só uma maçã, cortei em fatias finas, que eu também estou com o hábito de cifrar melhor o alimento para minha digestão, para mastigação, né? Hã? E eu estou selecionando bem, né, já há um tempo meus alimentos por causa das sensibilidades alimentares. E aí, eu acho que foi como que ele falou agora pro Sérgio. Gente, eu estou relaxada, eu estou falando muito devagar, porque eu estou meio assim, porque eu mastiguei tanto, eu fiquei assim, só com o som da mastigação. E a maçã, ela tem uma casca um pouquinho dura. E eu procuro comprar uma maçã macia e não muito ácida. E tava casca fininha. E o que é interessante é que eu gosto de primeiro cheirar, aprendi isso, a gente aprendeu. Depois eu passo nos lábios. Aí eu peguei a fatia de maçã, primeiro chupei um pouquinho e veio aquele sumo deliciosamente doce. Depois eu mordi, fiquei mastigando, mastigando, porque aí a casca que é mais dura, né? Então acho que a casca foi minha grande âncora, porque o resto era docinho, mas a casca foi o que eu fiquei. E aí eu não sei, eu relaxei muito porque eu fiquei realmente concentrada. E o que eu achei bem legal é que cada fatia tinha um sabor mais acentuado ou menos acentuado da docilidade do alimento. Isso Eu aí. achei muito legal. Obrigada por compartilhar, Ah, Elizabeth. vamos aí. Isso. Vamos ver agora a Rosa. Pois não, Rosa, fala com a gente. Na verdade, eu acabei colocando no meu prato só frutas, né? Mas Sei. ainda, mas ainda assim, inclusive essa observação que ela acabou de fazer sobre a maçã, foi exatamente o que eu senti, que cada pedacinho que eu tirava, conforme o tempo que eu mastigava, realmente eu sentia a diferença entre o anterior e do momento que estava sendo comido, né? Mas eu achei muito interessante essa coisa do alimento, porque eu realmente nunca tinha pensado nisso. E você está sempre comendo as carreiras para fazer alguma coisa,
E olha, agora, a partir de agora, na verdade, eu já tinha dado uma lida no livro, mas hoje o meu dia foi bastante corrido e agora, quase que no próximo de entrar para o exercício, é que eu tinha dado uma outra lida. Na verdade, antes de começar, de iniciar, eu tinha dado uma lida. Mas realmente, aí a gente começa a entender o quão é importante estas observações, esta atenção e esta dedicação, porque nós estamos dedicando a nós mesmos, né? A gente está se cuidando. Se você E, for, né? A gente está se cuidando e o quão é importante, né? Você mastigar bem, sentir o você sabor do alimento, sentiu mais calma? muito mais, muito. Nossa, comi assim, Percebeu então agora o que que é meditar com alimento? sim, sim, Que per- beleza. muito obrigada. Imagina. Obrigada por compartilhar, Rosa. Mônica, Oi, boa noite. Olha boa só, noite. Ah, normalmente eu montei um pratinho só de frutas, né? Na hora do almoço eu como na rua, no escritório, enfim. E no jantar eu sempre como muito rápido. Depois do jantar eu como uma fruta, algumas frutas. Daí eu falo, preciso de um doce, me entupo de doce, chocolate, de doce. Hoje eu comi um pouco antes da aula, como eu sempre faço, eu janto cedo. Eu preparei o pratinho de frutas, pensando que depois das frutas eu ia me entupir de chocolate. Mas eu nunca percebi no meio da minha ansiedade, né, como as frutas são doces e que o dulçor que eu preciso para acalmar a minha ansiedade pode vir das frutas. Que eu tô. Agora eu não preciso mais comer doce, nem a goiabada que eu separei, nem o chocolate, né? Nem nada. É, é, é impressionante. Eu tô com a boca doce. Eu tô com ai, doce que na boca. delícia, que bom. Obrigada por compartilhar, Mônica. E Impressionante. aqui, e você sabe que se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de chocolate e fazer isso, ficar com ele na boca, ele fica muito amargo. Cacau, né? É Volta o pro cacau, só pode contrário, ser. é, é o contrário da fruta, do legume, que vão ficando cada vez mais doces. É, porque eu acho que o chocolate é o cacau. O Aham. chocolate é o contraponto, né? O meu acupunturista que fala. Entre o cacau, que é amargo, e o açúcar. Mas se você provasse o puro cacau e ficasse com ele na boca, ele vai ficando doce. O que faz ficar Ah, amargo é o açúcar, entendi. tá? É impressionante, né? Mas olha, muito bom compartilhar tudo isso com vocês. É, por isso que a gente pode transformar tudo na nossa vida numa meditação, no fato de você estar totalmente presente e consciente, sabe? E como a Rosa falou, você está dando um presente para você. Você está se dando algo, você está se dando carinho, dedicação, sabe? E é gostoso por quê? Porque você merece, né? Afinal de contas, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, não é só amar o próximo, é amar a si mesmo. É importante isso, porque senão a gente perde a capacidade de amar o próximo, né?
Então, tudo isso foi para mostrar para a gente que nós podemos fazer algo por nós de uma forma tão simples. Afinal de contas, todo mundo come, né? Por que não fazer desse ato uma coisa gostosa, não só pelo alimento que é gostoso, mas pelo momento, por estar conosco? Sabe? Eu estou me dando isso com muito carinho. E, geralmente, quando a gente fala isso, a gente fala, aí eu estou me dando, aí vai no chocolate, né? Vai no sorvete, né? Mas não. Quando a gente está com muita consciência, consciência desperta, você se dá de uma outra forma, bem diferente. Deu para entender? Tá bom, pessoal? Deu para curtir? Perceberam que de saciedade? Que maravilha! Bom, gente, então nós vamos encerrar por hoje, tá? E levar conosco tudo isso, porque esse alimento já faz parte de você agora, tá? Uma boa noite para vocês, boas meditações durante a semana.